Paraíba Lê, boa tarde, professor Berti Melo, boa tarde, Jarismar Pereira, boa tarde, Raimundinho, boa tarde, Henrique Cartacho, boa tarde a você, amigo, ouvinte, telespectador, você que nos acompanha pelo Difusora 1, pelo Rádio.net, pelo rádio, sinta-se abraçado pela bancada do programa Boca Quente, parte 2. Tribunal de Contas do Estado da Paraíba finalmente reprovou a primeira conta por excesso de contratação temporária. Primeira conta reprovada em razão do descumprimento da resolução de número 4/2024 do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Para quem está em casa e não se recorda dessa resolução, Raimundinho, a resolução diz o seguinte: se eu tenho 100 efetivos, eu só posso ter de contratados 30% do meu número de efetivos. Então, se eu tenho 100, 30% de 100. Ou seja, eu só posso ter, meu caro professor Berti Melo, 30 contratados por excepcional interesse público. É o que diz a resolução do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, a resolução 4/2024. E a conta já chegou para alguns gestores. Eu estava olhando aqui alguns municípios, meu caro Jarismar Pereira, a exemplo de São Vicente do Seridó, onde o número de contratados ultrapassa muito a quantidade exatamente de efetivos trabalhando ativamente na administração. Se o limite é 30% do número de efetivos, veja a situação de São Vicente do Seridó. Terminou 2024 com 365 contratados e tinha 280 efetivos. Ou seja, mais contratados do que efetivos aí exatamente na administração municipal. Eu acho, na minha visão, que o Tribunal de Contas já deu prazo até demais para que os municípios se adequassem. Agora está na hora, mais do que nunca, de fechar o cerco, de cobrar e de redobrar as atenções para impedir, para inibir que esse tipo de política siga acontecendo, meu caro Raimundinho. Porque é uma política arcaica, é uma política que privilegia grupos familiares, interesses pessoais, interesses particulares, interesses políticos. Porque uma contratação temporária, como o próprio nome já diz, e a doutrina exemplifica isso muito bem, através de tantos bons doutrinadores. Paulo Sérgio, um grande doutrinador do direito administrativo, diz que uma contratação temporária, como o próprio nome já diz, além de ser excepcional, ela tem que ter um prazo para acabar. E aí a gente vê em tantos municípios, entrando um ano no outro, as contratações, as mesmas pessoas prestando os mesmos serviços de maneira contínua, só muda exatamente a matrícula. E aí o Tribunal de Contas deu um recado claro, um recado direto, e eu espero que a mesma medida com que foi aplicada aos municípios que tiveram suas contas respectivamente agora reprovadas, seja a mesma medida, exatamente, professor Berti Melo, para os demais municípios paraibanos. É hora de fechar o cerco para que essa se transforme em uma política pública coletiva que atinja a todos os municípios. Tem prefeito que está aumentando o número de efetivos, que é para manter o número de contratados. Ou seja, o sistema já está se reinventando, já está procurando meios ali alternativos de botar a máquina para girar, botar a máquina para rodar, que não é o ideal. O ideal é retira os contratados, aumenta-se o número de efetivos. Não, está se aumentando o número de efetivos para manter o número de contratados, para ficar no limite que o Tribunal de Contas estabelece. Aí eu acho que o tribunal agora tem que puxar o freio, puxar a corda no limite do gasto com pessoal, dos 54%. Começar a reprovar exatamente os municípios que saíssem emendando de um ano por outro exatamente o gasto de pessoal acima dos 54%.
Tem que puxar o freio. Tem que puxar o freio. Foi um ótimo começo. A resolução 4/2024 do Tribunal de Contas foi um ótimo começo. Mas agora é preciso de uma nova resolução para puxar mais uma vez a corda e agora regulamentar também essa questão das violações à lei de responsabilidade fiscal com o gasto de pessoal. Porque senão o sistema vai se reinventar e as mesmas mazelas que seguem acontecendo do ponto de vista administrativo vão continuar existindo. E é isso que nós não podemos admitir, é isso que nós não podemos tolerar em pleno século XXI. São 13 horas mais 42 minutos, esse é o Boca Quente parte 2, já no ar.